Fala pessoal, tudo bem? Ismael Casagrande por aqui. Vamos voltar aqui com a nossa série de vídeos aqui da parte de da prova AZ700. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre NSG e como que a gente pode fazer uma rede um pouquinho diferente da usual dentro do Azure, né? Então aqui vocês estão vendo minha tela já. Vocês estão vendo já um modelinho de rede que eu pretendo montar junto com vocês aqui. Então a gente vai trabalhar com dois NSGs e duas subnets com escopos de IPs diferentes, tá? Como é que isso vai funcionar dentro do Azure, como é que ele vai trabalhar ali, a gente vai entender um pouquinho durante a construção desse laboratório, a gente vai entender um pouquinho como que funciona isso, né? Então a gente pode observar aqui que eu vou ter duas faixas de IP diferentes dentro da mesma subrede, tá? Então vou ter uma rede com duas faixas de IP, ele vai trabalhar mais ou menos como se fosse uma rede com duas VLANs e cada uma está sendo roteada pelo getter que seria a minha VNet, tá? Então eu vou ter a rede 10.1.0.0/16 e a rede 192.168.0.0/16. E nisso eu vou dividir elas em duas subredes e vou colocar uma máquina em cada uma das subredes, fazê-las se comunicar e vamos conversar um pouquinho sobre NSG, tá? O que é o NSG, como que ele funciona e como é que a gente pode criar algumas regrinhas aí para proteção, beleza? Vamos pôr na mão na massa aqui então, vamos começar. Eu tenho um grupo de recurso criado aqui já para AZ700, que eu estou usando ele para manter meus recursos. Então eu vou começar criando uma rede virtual, né? Então aqui eu vou criar a minha rede virtual chamada AZ, bota aqui, VNet 700. Dentro de endereço IP, a gente já viu como criar, né, as VNets em outros vídeos, mas aqui eu vou fazer rapidinho só para a gente acompanhar. 0.0/16. Então aqui eu vou botar mais um escopo, né, de endereço IPv4. E aqui eu vou criar já uma outra subrede também, vou trocar o nome dessa aqui. Vamos colocar aqui a LAN 01, por exemplo. E vou criar aqui a LAN 02, só para a gente identificar elas e saber que a faixa de IP delas é diferente, tá? Então eu posso colocar aqui 92.680.0/24 e ele já vai identificar que esse range de IP aqui faz parte dos meus endereços. Aqui eu posso ter mais de um endereço de IP aqui, né? Mais uma faixa de IP. Então eu vou adicionar já as duas faixas de IP aqui em duas subredes e vou criar o meu recurso. Beleza, pessoal, recurso criado aqui então. Vou dar uma olhadinha como é que ele ficou criado. Dois ranges de IP, dois endereços diferentes. Duas subnets diferentes. Vamos criar a máquina virtual. E vou criar a máquina virtual. Vou escolher meu grupo de recurso. Vou botar aqui o nome dela de VM Linux 01, pode ser. Ou aqui, vamos botar aqui uma Ubuntu 01, só porque é mais fácil a gente fazer o teste, tá? Eu vou ter que tirar esse cara daqui, um traço talvez. Aí. Criar a máquina virtual, vou usar uma máquina padrão aqui com uma imagem de um Linux. Vamos criar aqui um Casagrande, uma senha. Vamos avançar aqui. Vou deixar aqui para ele criar uma regra já da porta 22. Parte de rede, vou escolher na LAN 1 essa primeira máquina. Beleza, primeira máquina criada, vamos criar a segunda então. Vamos lá, mesma coisa, tá? Vou criar bem rapidinho aqui, só para a gente agilizar. Vou mostrar só o que realmente interessa para nossos laboratórios aqui. E aqui na parte de rede da máquina 2, eu vou escolher a subrede, né, a minha VLAN 2 aqui, minha subnet 2, que é outra faixa de IP. Então, vamos criar essa máquina aqui. Quando tiver criadinho, eu mostro para vocês como é que elas estão criadas, beleza? Beleza, pessoal, máquina virtual criada. Vamos dar uma olhadinha como ficou lá no meu grupo de recursos, então.
Tá? Então eu tenho duas máquinas virtuais, que faltou uma letra, né? Ficou Ubuntu 01, Ubuntu 02, e aqui eu tenho a minha VNet. Então se eu vier aqui nessa VM01, eu vou ter aqui o IP da subnet 10.1.0.0, e se eu vier aqui no meu Ubuntu 2, eu vou ter aqui o 92.168.0.4. Tá? São duas VNets diferentes. Vamos ver se elas se comunicam entre elas. Primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Vou provar para vocês que a gente consegue comunicar entre elas. Vou fazer um testezinho rápido aqui. Consigo acessar ela remoto. Então, para mostrar para vocês aqui, IP-A. Então, essa aqui é 10.1.1.4 IP dessa máquina. Eu vou dar um ping na 192.168.0.4. Beleza? Então, estou me comunicando com a máquina 192.168.0.4. Ela está na mesma VNet, porém está numa subrede com faixa de IP diferente. Só isso que difere entre elas, porém elas estão comunicando normalmente, beleza? Aqui. Vamos ver o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre NSG. O que é o NSG, né? Que é o Network Security Group. O Network Security Group ele pode ser aplicado de duas formas. Ele pode ser aplicado na rede, né, na subrede, ou ele pode ser aplicado diretamente na placa de rede, na interface de rede da máquina virtual. Então eu tenho esses dois formatos de aplicação nele, eu posso criar regras. A gente pode considerar o NSG como um gerenciamento ali de regras, portas e protocolos. Tá? Então eu não consigo gerenciar ele como um firewall, porque de fato ele não é um firewall, né? Ele faz ali algumas liberações de acesso conforme aonde ele está aplicado. Neste caso aqui, os dois NSGs que nós temos, eles estão aplicados nas placas de rede, né? Nas interfaces de rede das máquinas virtuais. Eu posso aplicar ele nas subredes também. Então a gente pode ver aqui, até aqui no lateral aqui eu tenho, junto de abaixo de settings aqui, né, eu tenho inbound, outbound, network interfaces ou subredes. Então quer dizer que eu posso aplicar ele nesses dois itens aqui, né, ou na interface de rede ou na subrede. Então na subrede é um pouco mais abrangente, eu vou proteger, eu vou criar regras para minha subrede como um todo, ou eu vou criar regras para uma máquina específica, tá? Para uma VM específica. Seguindo o mesmo conceito de firewall, tá? As regras com menor prioridade, nesse caso aqui, elas têm preferência, elas são executadas antes, elas são lidas antes, né? Então, se eu criar uma regra aqui de prioridade 200, ela vai ser lida antes da regra de prioridade 300. Então, quanto menor a prioridade, mais prevalência ela vai ter entre as demais regras, tá? Então aqui a gente vai ter uma ideia de como que a gente pode fazer para trabalhar essas regras. A gente pode ver que aqui tá tudo ok, tudo funcionando, né, entre a comunicação entre as duas máquinas dentro da minha VNet, tá? Então eu posso criar regras que eu vou poder limitar acesso entre VNets ou até acesso externo, né? Aqui no meu caso, eu tenho uma regra de SSH liberado a porta 22, o protocolo TCP, source N, destination N. Então, de qualquer lugar para qualquer lugar, a porta 22 vai estar aberta. Tá? A gente sabe que isso, tem até um alerta ali, né? Que é um erro, é um problema, né, de segurança bem grave isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não criar regras assim. Mas uma coisa que a gente pode brincar um pouquinho, pode achar algumas formas de configurar nossa VNet, né, nossa rede virtual, nossa estrutura de rede. A gente consegue fazer algumas brincadeiras aqui, consegue entender como que esse jogo de VNet, de NSG funciona. A gente pode criar regras. Eu vou criar uma regrinha aqui para a gente dar uma olhadinha. Vamos fazer uma demonstração aqui de uma regra simples, tá? Então aqui eu estou no SG2, essa máquina, se eu não me engano, é a máquina que eu estou na rede 192.168, isso, tá? Então eu vou vir aqui no meu NSG2, por exemplo. Aqui.
eu vou vir aqui em Settings e eu vou ver, né, que esse meu NSG está aplicado na minha interface de rede. Eu posso associar outras aqui, ou eu posso vir aqui em subrede e associar uma subrede inteira. Eu vou vir aqui nas regras de inbound, que é regras de acesso, vou criar uma regra nova. Então aqui eu tenho, quem está familiarizado com o Firewall já tem uma ideia, batendo o olho aqui nessa tela já tem uma ideia de como que funciona, né? Então são regras simples, né, que eu vou definir aqui qual protocolo eu vou deixar passar, ou não deixar passar, ou qual protocolo vai estar liberado, ou não vai estar liberado. E olha só que legal, eu posso usar como source, né, como origem, eu posso colocar o endereço IP, né, eu posso colocar aqui o endereço IP da minha VNet, por exemplo aqui, sei lá, o 10, eu posso colocar o 10.1.0.0.4, que é meu IP, que está lá na minha VNet, tá? Aqui é a porta, desculpa, que eu posso colocar o source 1 IP, né? 10.1.0.4, que vai ser a minha máquina virtual que está diretamente fazendo essa conexão, né? Eu posso botar um endereço IP específico, então eu quero que a porta, a máquina 10.1.0.4 não tenha nenhum tipo de acesso na minha máquina 192.168.0.4, tá? Posso colocar aqui qualquer porta também. Tá? E o Destination N, no meu caso aqui, o Destination N está aplicado à minha interface de rede, então vai ser o destino a esta máquina que está aplicado, tá? Eu posso dar uma olhadinha aqui, já tenho serviços, um monte de serviços já prontos aqui, né? Então eu posso ver aqui, por exemplo, um Admin Center, por exemplo, já vai ter uma porta já pré-determinada aqui, ou HTTP, HTTPS, RDP, SQL, então tem vários serviços aqui que eu posso utilizar. Eu posso, claro, criar a ação de permitir ou negar. O que eu vou fazer, tá? Vou mostrar para vocês aqui o source, que eu posso botar o meu IP atual, eu posso usar um Application Security Group, que a gente vai ver numa outra live, ou eu posso usar Service Tags, e olha que legal a Service Tag, isso aqui vai evitar, né, é uma forma de ter uma regra um pouco mais dinâmica, né? Eu posso colocar aqui que a origem seja a internet, então tudo que vier da internet vai cair nessa regra. Eu posso definir aqui diversos mesmo, aqui tem muita coisa que eu posso utilizar já pronto, né? Um tag pronto, onde ele vai ter ali um range de endereços ou um range de serviços que vai nos ajudar a criar regras mais otimizadas ou regras mais dinâmicas, não otimizadas, né? Então aqui eu tenho inclusive, ó, Azure Cloud Brasil South. Então aqui, por exemplo, se eu quiser fazer uma regra que só as máquinas ou serviços que estejam rodando no data center da Microsoft do Brasil, no sul do Brasil, possam acessar essa máquina. Então eu criando essa regra usando essa tag, então todo o range de IPs, todo o range de serviços, IPs e etc. que estiver vinculado ao data center do Brasil vai estar liberado, o restante vai estar bloqueado, por exemplo, ou ao contrário, né? Eu posso bloquear um destino e liberar para todos os demais. Então aqui vocês podem ver que tem muita coisa, né? Eu vou passar aqui ó, bem rapidinho, e tem por serviços também, tem Dynamics, tem Event Hub, tem Azure Load Balancer que eu vi também antes, HD Insights, então tem por serviço e região, olha só que bacana, né? Logic Apps, 365, por exemplo, ó. Então tem muita coisa aqui. Mas o que eu vou usar agora, nesse momento, para fazer essa demonstração, vai ser Virtual Network. Tá? Então eu posso usar Service Tag de algum serviço já existente, alguma rede, enfim, como a gente viu aí, ou a rede virtual local. Tá? Então a rede virtual que eu estou utilizando agora. Então tudo que vier da minha rede virtual, não importa o range de IP que está dentro dessa rede virtual, ele vai passar por essa regra. Beleza? Vamos fazer diferente. Eu vou vir aqui, vou botar aqui por IP, vou colocar aqui 10.1.0.0/24, vou bloquear toda a rede /24 lá da minha subnet. Qualquer porta, vou usar um serviço custom aqui, porque eu quero fazer este protocolo aqui, ICMP. Então eu vou bloquear o ICMP da máquina. O ICMP é o famoso ping, né, pessoal? A gente está sabendo que esse é o famoso ping,
Eu vou deixar aqui rodando o ping, vou botar aqui na minha regra a prioridade para ela ler antes do SSH. Nesse caso aqui não faria diferença se tivesse antes ou depois, né? Eu quero só que vocês vejam que quando eu botar a prioridade 290, por exemplo, ele vai ficar acima da 300, então ela vai ser lida, vai ser executada antes da 300. Então, quanto menor a prioridade, maior a precedência dela. Então, ela vai ser executada primeiro, né? A prioridade dela é maior quando o número dela for menor. É inversamente, né? É proporcional aqui. Então, a gente está falando de regras de firewall, a gente segue essa mesma linha, né? Quanto menor a prioridade, né? Quanto menor o número de prioridade, antes ela vai ser executada a regra, né? A gente pode colocar um nome qualquer aqui, só por exemplo, um deny ICMP. Descrição, se quiser fazer uma coisinha um pouco mais completa. Portas de destino, qualquer porta. E vou dar um adicionar. E aqui estamos com o IP, o ping rodando, tá? E ele, lembrando, né, que ele não executa no momento, ele tem um delayzinho. Nesse caso aqui foi bem rápido, tá? Então a gente tem esse delay, porém foi bem rápido. A gente pode ver que o ICMP, a sequência MP aqui, ele já parou, tá? Ele já não executa mais. Parou no 74 e não executa mais, não comunica mais uma máquina virtual com a outra, né? E aqui nossa regra, ele ficou acima da 300, deny ICMP, porta qualquer, protocolo ICMP, da origem, né, 10.1.004/24 da rede inteira. Eu poderia definir aqui ou um serviço, ou um IP específico, ou uma rede inteira, tá? Para o destino qualquer, ação negar. Então, parou aqui no 74. Eu vou fazer o seguinte agora, junto com vocês aqui. Eu vou vir aqui e vou deletar essa regra. Vamos pegar aqui e vamos deletar ela. Vamos escolher essa regra e vamos ver quanto tempo demora para voltar a ter essa resposta do ping, tá? Lembrando, voltou. Tá? Foi bem rapidinho. Então, ele perdeu ali mais ou menos ali uns 70 pings, né? Tá ali, ó, a sequência 74 e próximo da sequência foi o 140 ali, né? Então ele perdeu mais ou menos ali essa diferença aí de pings. Então, vocês viram que ele parou de comunicar interno. Se eu fizer isso para IPs externos, ele para de funcionar também IP externo, ou permite que a gente faça esse teste, né? Então, por exemplo, né, eu posso ver, por padrão é tudo bloqueado. Eu posso pegar o meu IP dessa máquina 2 aqui, o IP público dela, tá? Vamos vir aqui, pegar o IP público dessa máquina e vou ping, por exemplo, tá? Aqui eu estou no Windows, eu vou ter que botar um "-t". Então eu estou tentando pingar público essa máquina, não consigo. Não tem jeito de fazer. NSG. E agora sim eu vou usar o tag, vamos ver se vai funcionar a tag, tá? Então vou vir aqui em inbound roles, adicionar, vamos colocar aqui service tag internet, então tudo que vier da internet para cá ele vai funcionar. Destination qualquer, serviço custom, vou botar aqui qualquer porta, ICMP allow, e vou colocar aqui 280. Então ele vai permitir um inbound custom aqui. Vamos adicionar, vamos ver se ele começa a responder ping, tá? Beleza, pessoal. Começou a responder o ping já, né? Então, de um IP público também, tá vindo da internet usando uma tag. Eu não usei meu IP, não deixei como N, então ele começou a funcionar a regra baseado numa tag já pré-determinada pela Microsoft. Então a gente pode ver aqui como funciona um pouquinho dos NSGs, lembrando, né, eu posso aplicar na interface ou na subrede. Então a gente pode fazer um joguinho de proteção aí. Posso criar um Application Security Group também, que tem um conceito um pouquinho diferente, mas funciona legal também. Isso é tema para um próximo vídeo, mas a gente pode já aprimorar bastante aqui nossa segurança usando o NSG. E claro, né, pessoal, um firewall vai ter funções mais avançadas do que o NSG, porém a gente pode já ter
né, um nível de segurança bem interessante aqui com essa criação de regras aqui e poder gerenciar e proteger nossa rede melhor. Beleza, pessoal? Então, agradeço a todos que estão vendo esse vídeo. Fiquem ligados para os próximos aí. Não deixem de curtir, compartilhar e pode deixar comentários aqui se tiver alguma dúvida, alguma sugestão também, que a gente está sempre de olho. Agradeço a todos, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.